Se alguém me dissesse que depois de 35 anos de casamento eu descobriria que meu marido tinha uma vida inteira de mentiras, eu teria dado uma boa gargalhada. Ah, eu me achava a mulher mais sortuda do mundo, casada com um homem trabalhador, mãe de 2 filhos, que me enchiam de orgulho, vivendo numa casinha simples aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde o cheiro de pão de queijo fresco invade as ruas de manhã cedo. Mas a vida dá voltas que a gente nem imagina, né? E quando a verdade explode na sua cara, dói como se o coração fosse rasgado ao meio. Eu sou Rosa, tenho 68 anos agora e vou contar para vocês essa história que mudou tudo na minha vida. Se você já passou por algo assim, ou só está curiosa para saber como eu sobrevivi, fica comigo até o final. E me diz aí nos comentários, de onde você está lendo isso? De São Paulo, do Rio ou de algum cantinho lá no Nordeste? Vou adorar saber e, se gostar, dá um like e se inscreve para mais histórias reais como essa. Tudo começou quando eu era bem novinha, com uns 20 anos. Cresci numa família humilde, pai pedreiro, mãe lavadeira, daqueles que ensinam que o casamento é para sempre, que a gente tem que aguentar as durezas da vida com fé e amor. Aqui em Juiz de Fora, todo mundo se conhece, as vizinhas fofocam no portão e esconder segredo parece impossível. Mas olha só, a vida me mostrou o contrário. Conheci o Carlos numa festa de São João. Ele era alto, moreno, com um sorriso que iluminava o arraial inteiro. Tinha uns 25 anos, trabalhava como vendedor de tecidos, viajava muito para Belo Horizonte e São Paulo. Minha mãe adorava ele, dizia que era homem sério, e meu pai respeitava porque ele ajudava na casa logo no começo. Casamos rápido, em menos de um ano, e eu pensei, pronto, achei meu companheiro para a vida toda. Os primeiros anos foram duros, viu? Carlos viajava semanas inteiras, eu ficava em casa cuidando de tudo, lavando, cozinhando, e quando ele voltava, a gente matava a saudade com abraços apertados e risadas na cozinha. Tivemos o primeiro filho, o Lucas, e depois veio a Sofia. Eu vivia para eles. Levava na escola, fazia bolo de fubá para os lanches e, à noite, Carlos contava histórias para os meninos dormirem. Ele era pai presente quando estava em casa, brincava de bola no quintal, consertava as coisas quebradas. Eu olhava para eles e pensava, graças a Deus tenho um homem bom ao meu lado. Mas sabe aquela vozinha no fundo da cabeça que diz que algo não está certo? Comecei a sentir isso com o tempo. As viagens dele ficavam mais longas, ele chegava cansado, com o celular sempre no silencioso. Às vezes, via um perfume diferente na camisa ou uma conta de hotel que não batia com o que ele contava. Eu perguntava, Carlos, tá tudo bem? E ele sorria, me beijava e dizia, é só o trabalho, mas amor. Tô lutando pra gente ter uma vida melhor. Eu acreditava, porque amar é confiar, né? Ou pelo menos era o que eu pensava. Os anos foram passando e a vida melhorou um pouquinho. Carlos abriu uma lojinha de tecidos aqui na cidade e a gente conseguiu comprar nossa casinha própria. As crianças cresceram, Lucas virou mecânico, Sofia se formou em enfermagem. Eu trabalhava como costureira em casa, remendando roupas para os vizinhos e me sentia grata. Mas aquelas viagens nunca pararam. Ele dizia que precisava fechar negócios em outras cidades e eu nunca ia junto, porque era cansativo demais para você, Rosa. Havia noites em que eu ficava sozinha na cama, olhando para o teto, sentindo um vazio no peito. Por que ele não me leva nunca? Eu me perguntava, mas empurrava o pensamento para longe, porque brigar por bobagem não valia a pena. A gente tinha uma família unida, jantares aos domingos com feijão tropeiro e música no rádio. Todo mundo na rua elogiava. Que casal bonito, Rosa. Carlos é um exemplo de marido. Eu sorria por fora, mas por dentro, às vezes, doía. Foi num dia chuvoso de março que tudo desabou. Eu acordei cedo, como sempre, para fazer o café. Carlos já tinha saído, disse que ia para a loja mais cedo, mas horas depois, o telefone tocou. Era do hospital. Senhora Rosa, seu marido sofreu um acidente de carro na estrada para Belo Horizonte. Ele não resistiu. Meu mundo parou. Corri para o hospital, as pernas tremendo, o coração na boca. Quando vi o corpo dele ali, frio e quieto, desabei no chão chorando. Não, Carlos, não me deixa sozinha.
Foram 35 anos juntos e, de repente, pera, eu era viúva. Os filhos chegaram correndo, a casa encheu de gente. Tios, primos, vizinhos trazendo comida e palavras de conforto. Ele era um homem bom, Rosa. Deus sabe o que faz. Mas no fundo, eu sentia um buraco enorme, como se uma parte de mim tivesse morrido junto. O velório foi na capelinha do bairro, com flores brancas e fotos antigas. Muita gente veio. Carlos era querido. Mas entre os rostos conhecidos, vi uma mulher que nunca tinha visto antes. Ela era mais nova que eu, uns 50 anos, cabelos castanhos, olhos inchados de chorar. Ficou parada perto do caixão, tocando a mão dele como se doesse demais. Quem é essa? Pensei. E do lado, um rapaz jovem, uns 25 anos, olhando para o Carlos com raiva, misturada com tristeza. Ele me viu olhando e virou o rosto. Meu estômago embrulhou. Durante o enterro, não consegui tirar aquilo da cabeça. Voltei para casa exausta, mas não conseguia dormir. Sofia veio me abraçar. Mãe, vi uma mulher estranha no velório. Ela chorava como se fosse da família. Eu balancei a cabeça. Eu também vi, filha. Algo não tá certo. No dia seguinte, decidi mexer nas coisas dele. Nunca fui de fuçar, respeitava o espaço do Carlos, mas agora precisava de respostas. No quarto, abri o armário e achei uma caixa velha no fundo. Dentro, papéis, contas antigas e um envelope amarelado. Meu coração acelerou. Abri e vi uma foto. Carlos, mais jovem, abraçando uma mulher. Era ela, a do velório, e no colo uma criança pequena. Meu corpo gelou. O que é isso, meu Deus? Tremendo, chamei os filhos. Lucas olhou e ficou branco. Mãe, isso parece... um filho? Sofia chorou. Papai nos traiu? Eu não conseguia falar, só sentia a dor queimando no peito. Como ele pôde esconder isso? Por quantos anos? Decidi que precisava confrontar. Perguntei para os vizinhos, para o padre da igreja e descobri que a mulher estava hospedada numa pousadinha ali perto. Fui até lá sozinha, as pernas fracas, o suor escorrendo. Bati na porta e ela abriu, surpresa. Você é a Rosa, né? Eu sou Carla. Mostrei a foto. Quem é essa criança? Ela suspirou, os olhos cheios d'água. É nosso filho, o Tiago. Carlos era o pai. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Ela contou tudo. Conheceram há 20 anos numa viagem dele. Ele prometia largar tudo, mas nunca largou. Engravidou, e Carlos ajudava com dinheiro, visitava de vez em quando. Ele dizia que amava vocês, mas também nos amava. Raiva, dor, tudo misturado. Como ele sustentava vocês? Perguntei. Com uma conta separada, de um negócio extra. Saí dali destruída, chorando no caminho para casa. Contei para os filhos e a casa virou um caos. Lucas ficou furioso. Pai mentiroso, como ele fez isso com a gente? Sofia chorava. Eu admirava tanto ele. Passei noites sem dormir, revivendo memórias, os abraços, as risadas, mas agora tudo parecia falso. Decidi investigar mais. No escritório dele, achei extratos bancários escondidos, uma conta secreta com depósitos altos de vendas que ele não declarava, um jeitinho brasileiro de sonegar imposto, mas que rendia muito, e transferências mensais para Carla e Tiago. Meu Deus, enquanto eu economizava no supermercado, ele mantinha outra família. E pior, vi o endereço de uma casa em Belo Horizonte em nome dele. Fui até lá com Lucas. Batemos na porta, Carla abriu, assustada. Dentro, uma casa arrumadinha, fotos do Carlos com Tiago. Ele vinha todo mês, ela disse. Lucas explodiu. E você sabia da gente? Ela baixou a cabeça. Sabia, mas ele jurava que ia resolver. Senti um ódio que nunca imaginei. Quantas vezes ele mentiu olhando nos meus olhos. Voltei para casa arrasada, mas algo em mim mudou. Eu não era mais a vítima. Precisava lutar. Os dias viraram semanas de dor. Os filhos brigavam entre si, Sofia parou de falar do pai, Lucas queria processar tudo, mas aí veio o pior, uma carta do advogado, o testamento de Carlos. Ele deixava parte da loja e da casa para nós, mas também para Tiago e para outra filha. Sim, outra.
Descobri que tinha mais uma, a Fernanda, de outra mulher em São Paulo. Meu mundo desabou de novo. Como assim, 2 filhos secretos? Chorei dias inteiros, sentindo-me burra por não ver os sinais. As viagens longas, os presentes caros que ele trazia de graça, tudo fazia sentido agora. Contratei um advogado. Vamos contestar, Rosa. Ele escondeu isso, há irregularidades. As audiências foram um inferno, ver Carla e a outra mulher, os filhos deles chorando, advogados discutindo. Tiago me olhou uma vez e disse: Desculpa, tia, eu não sabia de tudo. Meu coração apertou, ele não tinha culpa. Mas a raiva pelo Carlos crescia. Descobrimos que ele tinha uma dívida secreta de um empréstimo para manter as 2 famílias. Ele vivia no limite, disse o advogado. Eu me sentia traída 2 vezes, pelo amor e pelo dinheiro. No meio do processo, veio um cliffhanger na minha vida. Uma vizinha antiga me chamou. Rosa, eu sabia de algo, mas tinha medo de contar. Carlos tinha uma amante aqui na cidade também, anos atrás. Meu Deus, mais uma! Fui atrás, descobri que era verdade. Uma breve história, sem filhos, mas que mostrou como ele era mestre em mentir. Isso me quebrou, mas também me fortaleceu. Chega de chorar, pensei. Comecei terapia, conversei com as crianças e decidi perdoar para seguir em frente. O julgamento acabou num acordo. Dividi a herança, mas garanti que a loja ficasse para os meus filhos. Saí do tribunal exausta, mas livre. Meses depois, reconstruí tudo. Vendi a casa velha, mudei para um apartamento menor, comecei a dar aulas de costura para as vizinhas. Os filhos se uniram mais e eu encontrei paz na varanda, tomando café e olhando as montanhas de Minas. Aprendi que a vida não é perfeita, que o amor pode machucar, mas a gente se levanta. Não julgo mais ninguém, inclusive o Carlos. Ele era humano, cheio de erros. Hoje, olhando para trás, vejo que essa dor me tornou mais forte. Mulheres, se vocês estão passando por algo assim, saibam, não é o fim. A esperança do outro lado. Me contem nos comentários. Já descobriram uma mentira que mudou tudo? Compartilhem. Vamos nos apoiar? E se essa história te tocou, se inscreve no canal para mais relatos reais. Obrigada por lerem. Beijos da Rosa.